Aí eu quero, né, fazer uma pergunta assim de quais os desafios que a gente tem, porque eu vejo que a gente tem uma produção grande acadêmica, né? Mas a gente tem bastante pesquisa básica, talvez, né? Não sei se essa seria a melhor palavra, acho que você me corrige, né? Com as plantas nativas, mas a gente não consegue avançar, né? Para a gente ter as etapas subsequentes, para a gente pensar em realmente ter um uso até industrial do nosso potencial, né, né, fitoterápico, digamos assim, né? Que se você puder trazer alguns elementos dessa questão, acho que seria bem interessante. Muito bem. Essa é uma pergunta sua e um tema de grande importância, porque, inclusive, nós somos questionados, mas a biodiversidade brasileira, em termos de espécimes vegetais, é tão rica porque poucas plantas brasileiras dentro do formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Mas, justamente, a primeira resposta está aí, né? O próprio histórico que eu falei, que antes se visava muito o estudo fitoquímico sem aplicação final. Então, na verdade, nós encontramos aí nas bibliotecas teses lindas, maravilhosas, mas sem chegar ao nosso objetivo final, que seria realmente comprovar as atividades daquela espécime vegetal, com o intuito, inclusive, de colaborar aí com os projetos que hoje nós temos de farmácias vivas, né, dos hortos de plantas medicinais. Esse é um aspecto. E outra coisa, sempre nós discutimos, principalmente no Comitê da Farmacopeia Brasileira de Plantas Medicinais, a questão do aproveitamento desses estudos realizados. Realmente, as bibliotecas aí, os bancos de dados estão lotados de estudos com plantas brasileiras, né? Mas o que é que nós vamos ver? Se nós traduzirmos com base no uso popular, então os tipos de preparações que nós vamos encontrar em termos de uso popular, o uso popular, o que se usa? São preparações aquosas ou preparações oleosas para aplicação na pele, ou preparações alcoólicas, hidroetanólicas, que nós poderíamos chamar, que são aquelas preparações que as populações pegam determinada parte da planta e colocam, por exemplo, no aguardente, numa cachaça, né? E aí você poderia perguntar, Daniel, e aí? Esses tipos de preparações são traduzidas cientificamente? Não. As bibliotecas elas estão cheias de estudos com extrato hexânico, com extrato acetato etílico, com extrato acetônico, com extrato não sei o quê, quer dizer, com extratos apolares que não traduzem o uso tradicional, né? Isso que é interessante, porque eu observo que hoje muitos grupos mudaram o pensamento em termos de chegar até a comprovação final, aquilo que nos traduz o uso tradicional. E a partir do momento que você faz isso, você está colaborando com a população tradicional brasileira. Vamos fazer um paralelo com a China, por exemplo, que a questão da fitoterapia, principalmente Uhum. dentro da medicina tradicional chinesa, é extremamente forte. O que é que a gente vê lá? Exatamente, eles estudam primeiro as preparações tradicionais. Entra aí no Journal of Pharmacology, por exemplo, que é um periódico muito famoso, né, na área de etnofarmacologia. Você observa aí uma gama de estudos de chineses que eles estudaram o quê? As preparações tradicionais, é o chá de associação disso, sobre um determinado, sobre inflamação, tal. Pô, isso que é bacana, né? Então, você nem imagina o trabalho que nos deu para nós elaborarmos a primeira edição
do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Uhum. Porque o formulário ele foi baseado justamente nos estudos existentes. Então, quando nós íamos para as espécimes brasileiras, encontramos tal um trabalho, aí a gente ficava super feliz. Mas quando a gente passava a ler o trabalho, foi um trabalho realizado com extrato hexânico, com extrato acetato etílico, quer dizer, que é algo que não tem nada a ver com aquele uso tradicional e não representa, né? Às vezes, a questão da polaridade muda completamente também o efeito, né? Porque vai mudar as formas extrativas daqueles componentes em termos de comprovação. Então, esse é um aspecto que nós temos que debater. Eu tenho debatido muito isso dentro dos grupos de especialistas, né? E, ao Uhum. final, ainda bem que todos entendem, compreendem essa situação. Mas este é o principal problema de que hoje nós não temos, vamos dizer, uma aplicação robusta daquilo da nossa biodiversidade, que é extremamente rica, com o que já foi feito no Brasil. E a outra questão é a própria questão do manejo, né? Então, nós temos espécimes aqui na Amazônia que são extremamente potentes em termos de efeitos farmacológicos. Mas quando nós vamos avaliar, nós precisaríamos de toneladas desta planta para fazer com que esse produto chegasse até o SUS, por exemplo, né? Aí a gente para por ali, porque não tem como Uhum. obter toneladas só através do extrativismo. Então, eu Uma acredito que produção falta sustentável, né? exatamente, falta a Embrapa também se voltar, porque a Embrapa é uma grande empresa com grandes cientistas, se voltar para a questão desse manejo sustentável, que eu falo sustentável no sentido de sustentar a necessidade de manter um determinado produto, né? É diferente quando a gente passa a avaliar o caso da copaíba, porque as copaibeiras aí elas vivem há centenas de anos, né? E sempre produzindo, mas mesmo assim a gente pode encontrar uma variedade em termos fitoquímicos extremamente grande, em termos de qualidade dos óleos de copaíba. Eu falo dos óleos porque já tem estudo demonstrando que a 100 metros de distância de uma árvore de outra já muda a composição fitoquímica, né? Então, por isso que hoje o meu grupo defende a questão do uso de pool de óleos, né? Pool de óleos, uma mistura de óleos para nós mantermos aquele teor dos marcadores ali, no caso do óleo de copaíba. Conseguir fazer uma padronização, né? Exatamente, uma Criar um padronização. extrato, não, Isso. uma fórmula padronizada, né? Bem interessante. Eu acho que esse ponto de ir para você está falando, né, que as pesquisas, né, elas são muito avançadas, né, eram muito avançadas do ponto de vista do laboratório, né, da Isso. necessidade do laboratório, das técnicas, de pesquisa, mas elas estavam um pouco deslocadas, né, daquilo que acontecia ali na realidade, né? Fora do balcão, Exatamente. né? De pesquisa, né? Então, eu acho que isso você está trazendo, né? De a necessidade de se aproximar do uso, né? Daquele conhecimento que já está dizendo, olha, eles utilizam algumas plantas indígenas, né? Há milhares de anos, né? Outras plantas, né? Nossa, há centenas de anos, né? Que a gente conhece, de uso popular. Então, se aproximar desse uso para fazer a pesquisa é fundamental, né? E não só fazer uma Fundamental. pesquisa, né, de bancada, né? Fundamental. Tem um Nós temos. ponto que a gente estava comentando lá atrás, né, antes de começar a live, né, sobre aquela pesquisadora chinesa, né, a Tu Youyou, né, e Isso. ela é ganhadora de um prêmio Nobel, né, que ela desenvolveu um fármaco para cuidar da malária, se eu não me engano,
e a forma com que ela foi, né, atrás né, da substância foi Uso justamente tradicional. lendo os textos antigos, né, o uso tradicional, né? Uso tradicional, a Artemisia vulgaris, né, que é usada fortemente na medicina tradicional chinesa, né? Sim, sim, Justamente para tratamento de febres, né? Tarará. Tem toda uma história, e foi isso, né? isso. E isso daí é muito interessante, nós observarmos a prática em alguns outros países, né? Tipo China, Índia, né? Principalmente esses dois países aí traduzem muito isso, né? Um elo muito forte com o uso tradicional.